Shalom, amados. Shalom, família. Bom, como prometido é devido, antes porém peço as minhas sinceras desculpas, porque eu havia prometido numa data que eu poderia fazer a gravação acerca do tema que me foi questionado se sexo antes do casamento é pecado. Eu havia prometido, mas não foi feito no dia em que eu prometi, porque teve algumas atividades na igreja, então tive que priorizar primeiramente as atividades que eu tive lá. Então, e posteriormente vim gravar este vídeo para poder explanar acerca do sexo que é pecado. E também já para começar, eu gostaria de convidar aos telespectadores ou aos amados irmãos para que me sigam a partir do meu canal no YouTube. É só clicar naquele sininho e poder clicar em todas para que cada vez que houver algum vídeo já tens como receber. Quer dizer que é um canal abençoado que vai poder restaurar não só a ti, como a tua família toda e como as pessoas que também estiverem próximo de ti. Também quer dizer que são conteúdos que podem também ajudar para o crescimento espiritual e não só. E também quer dizer que podem seguir-me a partir do meu canal no Instagram, que podem lá chegar, é só procurarem por Débora Manuel e poderem clicar para poderem também obter alguns conteúdos, porque haverá conteúdos que serão lançados cá no YouTube e também e não no Instagram. E haverá conteúdos que serão lançados no Instagram e não cá no YouTube. Então há necessidade de me seguirem nestas duas plataformas para poder estar dentro de cada conteúdo que será lançado para o benefício de cada um. Agora, começando já para o tema, não é que me foi proposto, ou a questão de dizer que as pessoas perguntaram, o sexo antes do casamento é pecado? Eu, na verdade, respondi que sim. É pecado porque a Bíblia assim diz que é pecado. As pessoas poderão sim rebater que não é pecado, mas, na verdade, não é isso que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus é que determina. A palavra de Deus é que dita as regras de como nós devemos viver, andar e nos comportarmos. Não é porque ouvimos dizer, o fulano disse, ou um psicólogo, um cientista, a dizer que isso não seria nenhum mal. Tudo bem, para cada um pode ser que não é, mas nós seguimos aquilo que a Bíblia nos ensina, nós seguimos aquilo que o Pai nos orienta, nós seguimos aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta, então é o que vai prevalecer. Então, eu trouxe aqui alguns capítulos para podermos lermos um pouco, não é? Outros capítulos, os irmãos vão ter que poder ir mesmo consultar e ter o hábito de meditar mesmo a palavra de Deus, tal como se tem o hábito de toda hora estar em redes sociais, ou estar nos telemóveis, não é? Ver coisas que não são construtivas, vendo coisas que muitas das vezes que não agregam nada sobre as nossas vidas, conteúdos que não agregam valor sobre nós. Então, devemos ter a mesma essência, a mesma capacidade, a mesma vontade de ir consultar a palavra do Senhor, porque a bússola que pode nos guiar, a palavra de Deus, ela é completa, ela abrange em todas as áreas da vida do ser humano. Então, alguns capítulos eu vou deixar, alguns outros capítulos eu aconselho também a poderem mesmo consultar. Vamos já para começarmos, não é? Abrimos sobre o livro de 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 15 a 20. Ela vai dizendo, não é? A partir do versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo o pecado que homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Bom, se nós já vimos, não é? Que a palavra vai condenando que o nosso corpo é membro de Cristo Jesus. Até a palavra também vai dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, tu cometendo uma fornicação, a fornicação é pecado diante de Deus, porque é um sexo fora do casamento. A linguagem de Deus até vai dizendo também, comparando, não é? Comparando com as pessoas que vivem na fornicação e as pessoas que vivem na prostituição e as pessoas que vivem maritalmente. Deve dizer que eu trouxe esses temas para abordarmos num só dia e num só momento, porque se abrange logo a todos no mesmo sistema. Tanto a linguagem de Deus até diz que
As pessoas que vivem também maritalmente também estão a se prostituir, porque um sexo antes do casamento para Deus significa prostituição. E a palavra vai dizendo que nós devemos ser santos, tal como Cristo é santo. E a palavra vai dizendo que todos os pecados que é feita no corpo, aquilo abrange o corpo. Isso totalmente o Espírito de Deus não habita neste corpo. Quando um corpo está em fornicação, um corpo está em prostituição, um corpo está em imoralidade sexual, como diz o determinado Tessalonicenses, a palavra vai dizendo que nós devemos também nos abster de imoralidade sexual, da fornicação, a fornicação também, ou a própria também na linguagem de abster-nos das coisas imorais. Nisto, quando se diz as coisas imorais, a fornicação, o adultério também é uma imoralidade sexual, porque a pessoa vai cometendo pelo corpo. Aí, o homossexualismo, que muitos pensam a defender que não, é muito normal, que as pessoas podem aceitar o homossexualismo, porque Deus ama todo mundo, é muito mentira. Ama Deus, Senhor, realmente Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Por isso, eu vim dizer que o sexo antes do casamento é pecado, é fornicação, também é prostituição. Os que vivem maritalmente também estão em pecado. E vamos ler mais um pouco no livro de 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Bom, diz o que? Mas se não podem conhecer-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Isso porque o apóstolo Paulo, naquela altura, ele estava a dizer que, porém, os solteiros e as viúvas que levam que fiquem como ele estava falando que fiquem como eu. Ele estava a dizer que os solteiros e as viúvas, se dependessem dele, poderiam permanecer solteiras, não poderiam casar-se. Mas, contudo, se muitos não conseguirem, não é aguentar-se das paixões, como disse, abrasar significa queimar-se, arder-se por dentro por paixões ou por algum desejo sexual. Então, ele diz, para não ficar em pecado, é de preferência que vocês casem-se, entenderam? É de preferência que vocês casem, casar, não é viver maritalmente. E realçar todos aqueles que vivem maritalmente, todos aqueles que uma palavra diz que nosso corpo não podemos usar como uma meretriz. Tanto o homem como a mulher, os dois quando se juntam, estão a cometer pecado. Não há diferença, porque por isso é que a palavra aqui no 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 15 a 20, vai nos alertando que, na verdade, o nosso corpo é o membros de Cristo Jesus. E se vocês vão se relacionar antes do casamento, e vivem mesmo também maritalmente, envolvendo-se sexualmente, podem dizer, saber que não há diferença entre aquela prostituta ou prostituto que é pago para fazer o serviço. Porque também o mesmo pecado está a ser feito a partir do corpo. A palavra vai dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora, muitos dizem que não, temos essa situação e a pessoa também depois questionaram. E temos esta questão de que agora legalizaram a união de facto. União de facto não é casamento. O casamento é aquele que vocês vão tratar os documentos para casarem na conservatória e posteriormente vocês seguirem a igreja e receberem a bênção de Deus. Não? Vão à igreja receber a bênção de Deus. A partir daquele momento se considera o casamento. Vocês podem se relacionar normalmente e não haverá nenhum problema e não há pecado. Agora, os que vivem maritalmente é mesmo pecado. Outras pessoas depois questionaram-me também. E nós que não temos condições para nos casar, outros até alegaram que não. Eu só não casei porque não tenho dinheiro. Preciso de dar uma festança, uma TT, digo sempre que isso é fatal, isso é um perigo enorme, porque nós estamos mais preocupados em agradar ao homem do que ao próprio Deus. Nesta altura, se Jesus chegar e perguntar, tu não vais entrar no reino? Não, Jesus, por que eu não vou entrar? Porque tu andaste em fornicação, andaste em prostituição, andaste na imoralidade sexual, andaste a fazer coisas imorais que não foi do meu agrado. Não, Jesus, mas eu fiz toda a tua obra, eu entreguei, eu fazia, só faltou mesmo casar, mas contudo, como não tinha condições financeiras, eu não casei. Não vais entrar no reino dos céus, vais mesmo para o inferno. Vais mesmo para o inferno, porque isso não é desculpa. É aquilo que eu já disse até, havia deixado alguma mensagem lá no Instagram, que eu aconselho sempre às pessoas, primeiramente agradar a Deus e depois aos demais, a nós mesmos. Se nós procuramos agradar o homem, então não estamos a fazer nada para o reino. Porque se tu não estás dizendo que não queres casar para parecer bem nas pessoas, podes ficar também, tu vais parecer bem nas pessoas, mas também estarás mal com Deus. E a maior preocupação é não estarmos bem com Deus, não com as pessoas. Porque ainda que tu des uma festança, uma festa enorme, as pessoas nunca estão satisfeitas, as pessoas nunca estão alegres, sempre vão procurar algum motivo. Não é porque eu quero ensinar que as pessoas não podem dar a festa. Pode, quem tem condições pode dar a festa, mas que não procurem ou não ponham questões financeiras para casar, para que o impedimento com o casamento. Os que têm condições para casar, sim, podem dar a festança. Os que não têm, podem casar sim. Tem fundos para dar nos padrinhos, até estão aconselhados normalmente com os que
vão tratar os documentos na conservatória, se conseguir o que aparecer, peço ajuda, porque atualmente acho que com a subida do dólar, não sei se também nas conservatórias as coisas já subiram, vão tratar a vossa documentação, vão deslocar-se, quem tem condições até o conservatório pode deslocar-se, mas os que não têm, não é? Podem diretamente para o conservatório, aqueles valores que vocês vão dar para casa, vão marcar a data, e quando vocês marcarem a data, vão para a conservatória, vão ter com o conservador, vão realizar o casamento no civil, e na mesma altura também, depois vocês saem diretamente da e vão para a igreja, recebam a bênção, enquanto tiver uma tia, uma irmã, alguém disponível, fazendo um arroz, um frango grelhado, não é? Pode sim fazer, mesmo em casa. Ah, não, Ademir, não precisa, Deus nem vai querer isso. Para quem tem condições, eu faço. Para quem não tem, o mais importante é estar com Deus. Porque a palavra de Deus vem dizendo que Deus é santo e Ele quer que nós nos santifiquemos todos os dias. Não adianta você ficar muito tempo no pecado porque queres agradar ou agradar a festa. Porque até para Deus essas festas são significativas. Então, para Deus, o mais importante é você deixar o pecado e abraçar a palavra de Deus. Porque, na verdade, os jovens que atualmente não gostam de ouvir o conselho, que pensam que quando o pai ou a mãe ralha que você deve andar nos caminhos de Deus, pensa que os pais estão a pegar muito no pé. É para preservar o teu bom nome, não só a tua salvação. Até porque a salvação individual, as pessoas não têm a noção do como bom naquele dia você está junto com o Pai. Naquele dia está com Cristo Jesus. E tu dizes que valeu a pena. E Jesus dizia que sim, na verdade, sempre estive contigo. Por isso, para Deus, não é casamento. É deixar mesmo. Sexo é feito dentro do casamento. Sexo fora do casamento é pecado. Não importa se vocês vivem, foram reconhecer a união de facto. Isso, como é que vocês podem reconhecer que atualmente a lei julga os casais que vivem há mais de 5 anos já podem reconhecer numa conservatória a união de facto. Isso não é casamento. Casamento mesmo é que você está conservatório e foste diretamente à igreja. E o Senhor abençoado. E a partir daquela hora, daquela data, isto é casamento. Vocês podem se relacionar. Agora, sexo fora do casamento é prostituição. Sexo fora do casamento é fornicação. Sexo fora do casamento é imoralidade sexual. Sexo fora do casamento leva ao castigo eterno. Sexo fora do casamento leva à morte. Sexo fora do casamento leva à perdição. Sexo fora do casamento fica ao lado do inimigo do homem. Sexo fora do casamento traz muitas desgraças. Sexo fora do casamento abre muitas portas para o mal. Porque tu ficas vulnerável. Vulnerável porque tu estás a cometer. Se não, a palavra diz que o nosso corpo é de Cristo Jesus. Quem está a viver tipo, na fornicação, na prostituição, na imoralidade sexual, este corpo já é na carne. Não pertence, como o livro de Gálatas vai nos dizendo, o fruto da carne. As imoralidades sexuais nós também podemos lá encontrar. Então, não faz parte com Cristo agora. Quando a gente se santifica, significa que nós estamos a andar em espírito. Até porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A palavra de Deus ainda vai nos dizendo, não entristeçai o Espírito Santo. Quando tu estás na palavra, por exemplo, há quem fala em língua mesmo sem estar casada, mas fala em língua até é batizado com o fogo do Espírito Santo. Mas se naquele momento essa pessoa estiver a fazer sexo fora do casamento, pode crer que está a entristecer o Espírito Santo. E é pecado, o pecado leva ao inferno. Ama o pecador, sim, Deus ama o pecado, mas odeia o pecado. As pessoas devem ter noção, as pessoas devem ter noção. E por outra, o que é que leva as pessoas muitas das vezes a cometer o pecado? Tudo bem, não é que estamos a falar do pecado na área sexual, mas também abrange. As pessoas não têm medo de pecar porque pensam que não. Naquele dia, quando chegar no último dia, tudo acabou. Quando chegar, vou ser morto, vou acabou. Isso não funciona assim. Outros até dizem que não. O que adianta? Eu posso andar nas discotecas, nas discos, eu posso continuar no pecado, eu posso fazer o que eu bem entender, eu posso fazer as coisas que vão me divertir, vou ser feliz agora, vou fazer aquilo, vou andar na guarda, como se diz na gíria, não é? Vou andar por aí. E também, mesmo quando a pessoa morre, tudo acabou. Isso é mentira de Satanás, como o pastor já tem dito. Então, isso não corresponde à verdade. Se a gente for nos ver no livro de São Lucas, capítulo 16, versículo 19 e 31, entre o rico e o Lázaro, né? O Lázaro era considerado como mendigo. E o que tinha de tudo, né? O rico tinha de tudo um pouco. Então, quando chegou a morte dos dois, o Lázaro foi levado, que era pobre, que comia as migalhas, porque a Bíblia vai retratando que o Lázaro recolhia aquelas migalhas e caía como se fosse um cachorro. E o Lázaro tinha muitas feridas no corpo, muitas chagas, como a Bíblia vai realçando. Os cães chegavam, lamiam mesmo no seu corpo aquelas feridas todas. E recolhia aquelas comidas que sobravam, o cachorro deixava o gato com o cachorro que ele comia. Então, quando chegou o dia da morte, foi recolhido o Lázaro para a presença do pai Abraão, como a Bíblia retrata. E o próprio rico foi morto e sepultado. Parece que ele estava a ser atormentado. Ele estava a ser atormentado. Quando o rico vê que o Lázaro estava juntamente com o pai Abraão e ele estava lá sofrendo no inferno, ele pediu ajuda para ver se o pai Abraão ou Lázaro pudesse ir tirar onde ele estava, porque ele estava sofrendo 24 sobre 24 horas, onde ele foi jogado no fogo de enxofre. E o pai Abraão disse que não, tu tiveste de tudo um pouco lá. E ele nunca teve nada.
E chegou o momento que tu tiveste tudo que você tinha lá na terra, no mundo, da tu tinhas tudo. Ele não, ele sofreu lá na terra. Que esse até é um tema que abrange, que poderia levar num outro fórum, num outro momento, que eu não poderia trazer aqui, mas eu trago aqui só para saber qual é o destino do pecado. As pessoas pensam que não basta pecar, e quando morrer tudo acabou, mas já aproveitou a sua vida, que a dona sua moeda, fez desfez das suas, não queria saber da presença de Deus, não queria saber buscar a Deus, porque muita gente pensa em botou na cabeça que quando morreu a vida acabou. Isso é mentira do inimigo para você não poder procurar a palavra de Deus. Isso é mentira de Satanás. O inimigo já pode dizer, não podes fazer. Se tu não fazeres, por exemplo, sexo, não puder fazer sexo, ele vai te deixar. Muitas vezes ainda os que acabam de fazer sexo, o próprio parceiro também não fica. E muitas pessoas que vivem maritalmente também têm muitos problemas. Não significa que casado muitas das vezes os problemas acabam assim. A mão de Deus já está sobre vocês, sobre a proteção divina, porque a palavra de Deus mesmo também vai dizendo que formou a família. Ele é o projeto desde o jardim do Éden, desde a fundação da terra, desde a fundação do mundo. Ele formou o homem. E lá, se nós formos no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 22 a 26, então, se não 24, nós podemos encontrar como é que Deus formou o homem e a mulher. Então, Deus formou Adão, primeiramente, depois meteu Adão no sono profundo e tirou a costela. Cá no canal do YouTube temos um vídeo que retrata acerca disso, de como é que o homem surgiu. Por isso é que Deus fez Adão e a Eva. É dizer que Deus fez o homem e a mulher. Primeiramente o Adão, depois meteu no sono profundo o Adão, no qual tirou uma costela e formou a Eva. E quando o varão se despertou, ele diz, esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Não disse essas. E a este caso até podemos falar sobre o adúlteros também, porque estamos a retratar sobre a imoralidade sexual, e não só sexo, também fora do casamento, é pecado, sim. É pecado, por isso que também faz parte da imoralidade sexual, assim como os que adulteram, os que fornicam, os que se prostituem. Então, os homossexuais, esse sexo fora do casamento, os que vivem maritalmente, não há diferença. Por isso, vamos ouvir mais a palavra de Deus, deixamos o pecado. Voltando no outro assunto, quando eu estava a dizer sobre o rico e o Lázaro, qual é a experiência, o exemplo que nós devemos tirar desta história? Um foi para o reino e o outro foi para o inferno, porque um andou reino, apesar das suas lutas em que ele estava a atravessar, conseguiu vencer as batalhas, ganhou o reino. E o outro deve de tudo de bom na terra. Quando nós estamos a ver jogos hoje em dia, uns não querem saber da palavra, outros preferem as suas moedas, as mulheres, as gatinhas, garotos, e não sei o que hoje ainda dizem mulheres do game, essas coisas todas. As pessoas preferem viver neste caminho, divertir, outros tiveram uma vida, tem uma vida ampla de luxo e não sei o que mais. É muita por aí. Então, esse é como aconteceu com o rei, acabou indo para o inferno. E depois, lá no inferno, a dor era tanta, é isso que eu queria me referir. Se vocês forem lá para ler Lucas 16, no livro de São Lucas, capítulo 16, versículo de 19 a 31, vocês vão encontrar a história do rico e o Lázaro, ou Lázaro e o rico. Neste caso, a experiência é que não se engane que quando a pessoa morre, tudo acabou. Quando a pessoa morre, tudo acabou, porque a palavra de Deus diz o quê? Até os que morreram, quando Cristo vir na sua santa glória, serão ressuscitados e serão julgados, cada um com aquilo que fez. Entendeu? Com aquilo que fez, não porque você faz que acabou, não. Vai ser julgado. Podes até dormir, adormecer, mas quando chegar o Filho do Homem, da sua glória, tu serás ressuscitado, serás julgado, serás lançado no castigo eterno. Assim como está acontecendo com o rico, muitos vão viver essa experiência. E aquilo que tu não vais, Deus não vai porque você te jogou no vale de enxofre, apagaste, não. Tu vais sofrer, vais queimar dia após noite, aquilo vai te queimar 24 sobre 24 horas. Tanto é que depois ele pediu um copo de água, porque lá estava demais o sofrimento. O Pai Abraão disse que não, entre nós e vocês há uma separação enorme. Nós não podemos chegar onde vocês estão. Entre a luz e as trevas, há uma divisão enorme. O inferno e o reino do céu, há uma barreira enorme. Os que estão no reino não podem ir para lá. Os que estão para lá no inferno também não podem vir para os que estão no reino celestial. Então, resultado é ficar lá mesmo a queimar. E por outra, depois ele disse que não. Me deixa eu ir avisar os meus irmãos. Se assim derem um outro vir, porque ele já sabia que alguns irmãos também que ele deixou não estavam andando nos bons caminhos. Me deixa eu avisar os meus irmãos que, na verdade, existe um caminho que dá salvação, que vivendo no pecado não é a melhor opção. A melhor opção é a gente vivermos em santidade. É quando o Pai Abraão diz que não vais. Lá já tem os profetas, lá já tem Moisés. Se não vir os profetas, Moisés e os profetas, aonde vão vir? Não vão vir. Então, é por aí. Isso só demonstra que quando você comete pecado, podes crer, irás para o castigo eterno. E não é como muitos imaginam. Não é como muitos pensam que não. Pode cometer pecado, vai morrer definitivamente. Vai sofrer mais do que aquilo que você sofreste. Tá? Aqui vais guardar, vais fazer as coisas, vais pecar, vais fazer aquilo que não vai agradar a Deus, mas no final das coisas vais crer. O que tu vais ver vai ser muito pior. Por isso é que a palavra de Deus diz o quê?
Os filhos de Deus que nessa altura podem até sofrer, mas no último dia viverão uma vida feliz. E aqueles que os inimigos podem dar uma vida boa a ele, mas no último dia terão castigo, um sofrimento enorme. Então, por isso, eu cheguei aqui só para dizer que, por favor, eu peço encarecidamente, não adie mais. Perdão, quem vive maritalmente, trata mesmo já os documentos, tratem já os vossos documentos, não receber uma bênção. Se tiver dinheiro para fazer a festa, eu faço. Caso não tiver também, não faça. Os que vivem, os que namoram já praticando o sexo, abstenham-se do sexo, porque é uma imoralidade sexual que pode levar ao inferno. Procure mais agradar a Deus do que aos homens. Quem te gosta e quem te ama vai esperar o momento certo para vocês casarem, vai te respeitar. E até porque também é aconselhado uma cristã pegar um membro da igreja, alguém que professa a palavra de Deus, porque quem conhece já a palavra de Deus, os dois não vão envolver-se sexualmente sem antes, porém, procurar casar e envolver-se depois do casamento. E agora, antigamente, o que é que havia? Quando as pessoas são noivos, o noivo está à procura da noiva, os dois são da igreja, o noivo não pode ir sozinho, o noivo tem que ser acompanhado por um amigo para estar presente na conversa que ele terá com a noiva. Isto para quê? Para evitar o beijo e para evitar a relação sexual, para que os dois não caiam em tentação. E para evitar o que? Tipo, as saídas. Por isso é que é muito aconselhado um cristão, uma cristã, quando já tem um noivo, o casamento, o noivado já não pode durar mais de um ano, isso porque para que vocês não caiam em tentação, porque quando os anos forem muitos, não é? A tendência é que vamos nos provar, porque vamos fazer isso, vamos praticar e vamos pedir perdão a Deus. E ninguém sabe a chegada do Filho do Homem. E nas coisas, neste momento, como é que as coisas estão? As coisas estão muito mesmo a indicar que a chegada do Rei está mesmo próxima à chegada do nosso Mestre. Então, não perca a tua salvação por causa do sexo, por causa do pecado, não perca a tua salvação por causa dos desejos da carne, não perca a tua salvação por causa das paixões deste mundo, não perca a tua salvação por causa de desejos do momento. Reserve a tua salvação, que ele disse, jovens que são cristãos, procurem casar-se, se for menos de 4, 6 meses, também está bom. Outros dizem que não, isso não é esses meses são bom para a gente se conhecer. Por isso é que eu aconselho, antes de vocês serem noivos, primeiramente consultem a Deus, se na verdade essa é a mulher que Deus deu para ti, a futura esposa, ou este também é o homem que Deus deu para ti. Agora, se Deus confirmar que dizer que esta mesma tua varão, que esta tua varão, não há necessidade de levar meses para se conhecer, porque Deus já confirmou e a palavra de Deus é soberana. Então não há necessidade mais de ficar muito tempo para não cair em tentação. 4 meses é suficiente, tem condições financeiras, façam. Máximo 6 meses, mas está dando um ano, não é? Então procure mesmo acelerar o casamento. Os que estão a praticar sexo, deixem mesmo, porque o inferno é doloroso. Os aconselho, o sexo é bom, é doce, o pecado é bom, é um sério para nós, não é? Vou fechar já. O pecado é gostoso, é doce, é bom, mas o seu fim é amargo. Por isso, procure santificar-se, procure estar na presença de Deus. Quem faz sexo fora do casamento deixa. Até os que vivem maritalmente, não continuem a fazer sem antes casar. Se esquecer, deem um like, comentem para que o YouTube possa dar mais sugestões acerca de vídeos, para que a gente possa continuar a trabalhar. E também não esqueça de tocar no sininho aí para receber todas as notificações. E também é bom, também sigam lá no Instagram. Vou deixar o meu link aqui abaixo do Instagram para vocês poderem seguir. E terem também conteúdos que só mesmo lá no Instagram estarão disponíveis. E também deixarei o link do meu grupo publicado no Instagram, porque há conteúdos que só estarão lá no YouTube e não cá no Instagram. Muito obrigada a todos. E obrigada mesmo, agradecemos ao nosso interno que nos deu esta oportunidade. Muito obrigada. Adeus.